Olá, aluno Univesp, professor Innocenzo, para mais uma aula de processos industriais de fabricação. Nessa aula eu vou fazer um apanhado de todos os processos que são utilizados em ambiente de fabricação do segmento metal-mecânico, né? Então, dos processos, eu fiz até um gráfico aqui, ó. Então, dos processos de fabricação, a gente pode separar esses processos como processos que removem cavaco, né, processos com remoção de cavaco, ou seja, remoção de material, né, e processos de fabricação sem remoção de material, né. Então, na categoria dos processos que removem material, cavaco, né, a gente pode relacionar os processos que são associados à usinagem, né, fabricação por usinagem. Então, dos processos de fabricação por usinagem, a gente pode também separar eles em duas categorias, como sendo processos convencionais, né, convencionais de fabricação por usinagem, e processos não convencionais de fabricação por usinagem. Então, como que a gente classifica convencional e não convencional, né? Então, a gente classifica da seguinte forma. Nos processos convencionais, são processos que utilizam energia mecânica para produzir lá a remoção do material que vai virar o cavaco, né? E os processos não convencionais são processos que, além da energia mecânica, eles utilizam energia química, energia elétrica para promover a remoção de material, tá? Então, são processos não tão comuns, né? Não tão comuns como os convencionais, mas são processos que têm aplicação no segmento metal-mecânico, tá? Então, dos processos convencionais, né? Eu listei vários aqui, ainda caberia mais alguns aqui, né? Eu listei os principais, os mais utilizados. Então, o primeiro aqui é o torneamento, né? Torneamento é um processo de fabricação destinado à obtenção de peças, geralmente de formato cilíndrico, né? O fresamento é um processo de fabricação destinado à obtenção, geralmente, de peças de formato prismático, né? Furação, fabricação de furos e peças, né? Retificação, processo de acabamento, né? Abrasivo, né? Que é o rebolo, que remove o material da peça e dá um acabamento, uma parte final aí da peça. Mandrilamento, que é um processo de abertura de furos com precisão, né? Então, um processo de mandrilamento. Brunimento é um processo abrasivo também de fabricação por usinagem, que é destinado à obtenção de uma superfície que tem lá micro-riscos, que tem como principal função a aderência de algum tipo de lubrificante, né? A indústria automotiva usa bastante o acabamento brunido, né? Serramento, corte de materiais, né? Roscamento, fabricação de roscas e peças em geral, né? Aplanamento é um processo que já está em desuso, porque é um processo bastante demorado, né? Mas geralmente a obtenção de superfícies planas, né? E alargamento, que seria a obtenção de furos de pequenos diâmetros com uma tolerância mais apertada, né? Então, todos esses processos, e mais alguns aqui que eu não listei, eles estão na categoria de convencional, ou seja, tem uma ferramenta de corte que atua sobre o material, causa uma deformação elástica, depois uma deformação plástica e até atingir a tensão de ruptura do material, e esse material é rompido, e esse material que sai do processo nós chamamos de cavaco, que é um material de descarte, é um material que a gente destina aí à reciclagem, né? É um material 100% reciclável e geralmente a gente costuma reciclar esse material, né? Aí dos processos não convencionais, são aqueles processos que utilizam, além da energia mecânica, a energia elétrica, a energia química, né? Então, a gente pode relacionar o jato d'água, né? Corte por jato d'água abrasivo para cortar metais. Pessoal, existem equipamentos que cortam metais através de um jato d'água com pó abrasivo, né? Chapas espessas, chapas grossas, né? E o corte fica um acabamento muito bom. É um processo que tem aí entrado no segmento de fabricação metal-mecânica com bastante força, né? Fluxo abrasivo, ultrassom, né? Uma ferramenta que vibra numa frequência alta e atua lá com um pozinho abrasivo para remover material. Eletroquímica, usinagem eletroquímica, eletroerosão. Dos processos não convencionais, a eletroerosão ela é a mais utilizada, né?
que ela pode ser a fio ou por penetração, né? E a eletroerosão nada mais é do que uma descarga elétrica promovida por um eletrodo, né, que fica próximo ao material da peça, e essa descarga elétrica ela gera uma temperatura alta e faz com que o material da peça seja removido, tá? Então, esse processo de eletrosão, ele atinge temperaturas acima de 20 mil graus, né? Então, são temperaturas altíssimas que acaba gerando alguns inconvenientes para esse processo. Mas, mesmo assim, é um processo muito utilizado, principalmente em ferramentarias, né? Corte a laser, corte com plasma, feixe de elétrons, usinagem química. Então, esses processos aqui são os não convencionais, né? Então, nas aulas eu não tenho visto menção a esses tipos de processos, né? Esses processos aqui nas aulas o pessoal tem comentado com alguma frequência, tá? E aí a gente entra na categoria dos processos de não remoção de cavaco, né? Que a gente pode relacionar, assim, na grande maioria, processos metalúrgicos, né? Então, olha aqui, ó, fundição, né? Processo de obtenção de peças a partir de um material derretido e eu vou obter uma peça próxima ao formato final, né? Processo metalúrgico. Soldagem, união de peças através de um processo de fusão do material ou de adição de um material para fazer a união de peças, tá? Existem processos de soldagem, vários tipos de processo de soldagem, bastante confiáveis, são processos assim que conseguem fazer a união do material assim, de uma forma assim, bastante confiável. Metalurgia do pó, o processo de compactação de pó, geralmente metálico, né? Pode ser outro tipo de pó, mas para nós aqui a gente vai trabalhar mais o pó metálico. Ele compacta esse material, composição de pó, pega esse material compactado, leva no forno, sinteriza, né? A etapa de sinterização, e aí a gente obtém a peça já muito próxima do seu formato final, né? E muitas vezes esse material nem é usinado, ele já sai pronto para ser utilizado no equipamento. Então é um processo que perde pouco material, né? E tem tido assim, uma utilização bastante grande em ambiente de fabricação no nosso segmento, né? E aí a gente entra numa categoria de conformação plástica dos metais, né? Então a gente vai entender que quando a gente conforma o material plasticamente, o material entra numa forma, passa pelo processo e ele sai do processo com uma forma diferente, né? Ou seja, eu não removo o material, mas eu mudo a forma dele, né? E esses processos, eles estão relacionados com o processo de laminação, processo destinado à obtenção de chapas, né? Geralmente obtenção de chapas, extrusão, né? Processo destinado a peças de vários tipos de formatos, né? Perfis de alumínios para construção civil, né? Fazer esquadrias para construção civil, é obtido por esse processo de extrusão, né? Trefilação é o processo de obtenção de fios e arames, né? Os fios e arames que nós usamos no nosso dia a dia, eles provêm desse processo de trefilação, né? Forjamento é o processo de alteração da forma inicial do material para obter uma forma já definida, né? Forjamento é muito utilizado pela indústria automotiva, por exemplo, que produz caixa de câmbio, né? Na caixa de câmbio do automóvel existem várias peças forjadas. Além de se ganhar tempo com fabricação, né, porque a peça fica próxima do tamanho final, ainda melhora as qualidades do material. O material forjado é um material de qualidade superior, né? E estampagem, né? Quando a gente comenta estampagem, a gente fala que é um processo de fabricação destinado à moldagem de chapas, né? Corte, dobra e uma moldagem de chapas. Um exemplo, né? Toda a lataria do automóvel, né? Ela é fabricada por um processo de estampagem, né? Então a porta, o capô, toda a parte de lata, a lataria do automóvel, ela é trabalhada nesse processo, tá? Então, pessoal, nessa aula aqui, eu quis que a gente pudesse dar uma passada em todos os processos aí, e em alguns processos, de uma forma assim bastante pontual, eu vou comentar com mais intensidade, como é o processo de torneamento, fresamento, o processo de cunhagem que está aqui nessa categoria aqui, que é muito mencionado nas aulas da Univesp, tá? Pessoal, se gostou da aula, por favor, dê um like e até a próxima.